Aleluia. Eita glória. Me concede Ei, Jesus. estar contigo. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Te ver. Me recebe, Jesus, em teu abrigo. Eu desejo É te conhecer melhor. Não me Não resta resta mais nada. Não Não me me resta resta mais nada. Não Não me resta mais nada do que viver aos teus pés. Me concede Está contigo. Eu preciso te ver. Me recebe, Eita Deus, em teu abrigo eu desejo é te conhecer melhor. Não me resta mais nada, não me resta mais nada, não me resta. Não resta mais nada. Ei, Jesus, não nos resta mais nada, Senhor, a não ser ficar, Senhor, a não ser estar e permanecer aos seus pés, Deus. É o nosso lugar seguro, Pai. Não importa as circunstâncias, eu me levantarei. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos que já chegaram, aos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com um jeito diferente de ministrar o nosso culto, mas em nome de Jesus, na quinta-feira nós estaremos com a nossa programação normal, né, por assim dizer. E lembrando que esse é o último culto do mês 7, né? O último culto do mês de julho. E no próximo culto nós vamos fazer o sorteio daquela canequinha bacana. Então, se você já puder ir aí compartilhando, né, o nosso culto online, para que essa palavra chegue a mais e mais pessoas, né? Se você acha que essa palavra, que a palavra que você tem escutado aqui tem edificado a sua vida e que você gostaria que mais pessoas estivessem escutando, então compartilhe, que não seja simplesmente pela caneca, mas que seja principalmente para abençoar outras pessoas, tá bom? Bom, vamos cumprimentar as pessoas que já estão chegando. Hoje eu estou com um pouco mais de facilidade aqui. Primo Mário Sérgio está se cironeando as pessoas, está recebendo os irmãos, a graça e a paz, primo. Hoje eu estou um pouco mais perto de você, né? Hoje eu estou mais perto de você aqui. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tia Dida, benção, tia Dida, que Deus abençoe a senhora. Benção, tio Geraldo, que Deus abençoe. Samara Lopes também está aqui com a gente.
Que Deus abençoe, minha irmã. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Diácono Ramieri também já chegou aqui, graças a Deus. Deus abençoe, Diácono Cleide Santos. Deus abençoe a apóstola Cleide aqui. Que Deus abençoe Nana Paulino, diaconisa na casa do Senhor. Que Deus abençoe grandemente sua vida, minha filha. Tibisay, buenas noites, Tibisay. Como estás? Seja muito bem-vinda, sim? Fica à vontade, fica à vontade. Amém. A Lourdes está aqui, Lourdes Castro, amiga da minha esposa, da pastora Naira, amiga lá do Ministério da Fazenda. Seja muito bem-vinda, Lourdes. Ela está aqui mandando uma boa noite para a pastora Naira. Seja muito bem-vinda. As pessoas vão chegando aí, é verdade, vão chegando de pouquinho em pouquinho. E Viviane Galvão, oi Viviane, que Deus abençoe sua vida, viu? Boa noite, pastor e pastora Naira. Mandando um abraço para você aqui também, Naira. Amém. Vamos orar, né? Vamos orar para a gente entrar na palavra. Hoje nós vamos começar uma trilogia, né? Serão 3 pregações que vão falar sobre as bodas de Caná. É uma passagem muito rica e é uma abordagem um pouco diferente. Irmã Jo já chegou aqui, que Deus abençoe, irmã. Então nós vamos começar hoje, aí na quinta-feira tem a segunda e na outra quinta a terceira, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Deus. Nós clamamos, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha nos visitar. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor vai visitar cada casa representada, Senhor, por essas pessoas aqui nessa noite. Que o Senhor vai colocando as suas mãos, Pai, sobre essas casas. Que o Senhor vai tirando, Senhor, toda enfermidade. Que o Senhor vai evitando toda doença nessas casas. E a casa onde existia alguma pessoa que está enfermo, Senhor, nós clamamos que o Senhor venha ministrar a cura, Deus. Clamamos pela nossa nação, Deus. Clamamos pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, que hoje estão sofrendo, Pai. Em nome de Jesus, dê o consolo, Pai, dê o conforto. E que toda adversidade, Senhor, as pessoas venham aprender e venham tirar ensinamentos, Deus. Ensinamentos que conduzam até Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Levanta também, Senhor, obreiros, pessoas que se levantem em oração para defender essa nação, Pai. Em nome de Jesus, chega um tempo, Pai, que não temos mais nada a fazer a não ser orar. Muita gente só entende o que é Cristo quando só tem realmente Cristo. Nós temos a tendência, Senhor, de buscar todo tipo de ajuda, todo tipo de situação, e deixamos o nosso socorro bem presente por último, Pai. Em nome de Jesus, venha quebrar isso em nossos corações. Que a gente vá rapidamente para os pés do Senhor, entender que Ele é o socorro bem presente, que Ele é o refrigério para as nossas almas, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Levanta os que estão caídos, Pai. Cura os que estão enfermos, Deus. Em nome de Jesus. Venha, Senhor, com a palavra de esperança, Pai. Venha trazer esperança àqueles que estão com o coração aflito. Em nome de Jesus, Pai. E nesses dias de pandemia, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Deus, que muitas famílias estão se destruindo, não por causa do vírus corona, mas por causa do vírus, Senhor, chamado intolerância, por causa do vírus chamado soberba, por causa do vírus chamado ignorância, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos essas doenças, Pai, que têm destruído famílias, que têm separado casais, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que isso caia por terra, Pai. Que famílias sejam restauradas, Deus. Para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Deus Santo, também pedimos, Senhor,
por la nación de Venezuela, Pai. Em nome de tu Hijo Jesus Cristo, Senhor, que tuas bendições sejam derramadas, que la Venezuela seja llena de tu presença, Pai. Padre, em nome de Jesus, Senhor, bendiga nossos hermanitos de Venezuela que estão passando por grande período de hambre. Em nome de Jesus, Senhor, bendiga a nação venezuelana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Quem tá armado aí com sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 2, os versos são de 1 a 5. Barbosinha chegou, seja bem-vindo, Barbosa. Que bom que vocês chegaram bem de viagem aí, que Deus abençoe vocês, viu? Daniel Alessandro, seja bem-vindo. Amém? Encontraram aí? João capítulo 2, os versos são de 1 a 5. E diz assim a palavra do Senhor: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estavam ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Essa é a primeira parte da nossa trilogia. Senhor Deus e Pai, toda honra, toda glória esteja dada a Ti, Deus. Clamamos que os pensamentos sejam agora levados cativos, Deus, que cesse toda movimentação, que cesse toda distração, Pai, que os corações estejam prontos, Pai, para receber de Ti nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, receba a glória para si. Faz o Teu reino avançar, Pai. Nós Te clamamos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto é um texto bem conhecido, né? Todo mundo fala assim: Jesus transformou a água em vinho, né? A gente ainda nem vai chegar naquela parte da transformação de água em vinho, mas eu quero descortinar com vocês essa introdução, esse preâmbulo, esse primeiro momento nessas bodas, né? O que acontece? A tradição judaica para casamentos era o seguinte: chegavam-se os convidados, né? E aquelas pessoas iam servindo o vinho, o bom vinho, né? O pessoal estava todo mundo sóbrio, vamos dizer assim. E aí começavam a servir o bom vinho. E aí lá para as tantas, quando o pessoal estava mais, né, animado, aí eles começavam a servir o vinho um pouco inferior, né? E aí Maria, né, a mãe de Jesus, foi convidada para essas bodas e convidaram Jesus e os discípulos. Então tinham mais pessoas, né? A Bíblia não relata se foi gente a mais ou gente a menos. Relata que em determinado momento, no comecinho do casamento, muito provavelmente antes de servir o vinho ruim, né, o vinho acabou. E isso era uma grande vergonha. Isso era terrível para um casal que estava começando a vida, né, fazer umas bodas e o pessoal ficar lá, e aí, acabou o vinho, né? Então era muito complicado isso. Então, a gente sabe que a tradição judaica, principalmente nesse tempo de Jesus, não dava muita margem para que as mulheres se pronunciassem, né? Mas Maria chegou para o filho dela e falou assim: olha, não tem mais vinho. E aí Jesus entendeu a situação, mas
ele meio que pediu para ela, né? Falou assim: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é a minha hora. E nessa frase, nessa conversa entre os dois, eu vejo Jesus ensinando algo para Maria, mesmo que no primeiro momento pareça ser uma forma ríspida de tratar a mãe, né? Mas durante seus 30 anos de idade, Jesus nunca tinha dado motivo para que a mãe dele visse nessas palavras algo grosseiro, né? O Cordeiro Santo sempre foi muito manso com a sua mãe, de bom trato com a sua mãe. E mesmo assim, ele deu, né, esse toque, né, ele deu esse aviso a ela. E a gente vê a mulher sensata que irmã Maria era, né, a mulher que recebeu de Jesus esse toque, esse bizu, como se diz aí, né, essa dica, e internalizou, né? Ela pensou sobre aquilo, internalizou. Muitas vezes nós quando recebemos sabe, um puxãozinho de orelha, um beliscão, né, um cascudo da parte de Deus, a gente se rebela, a gente fica alterado com Deus. Mas nós temos um exemplo aqui de uma pessoa que recebeu, parou para pensar, e da lição que ela tirou, ela conseguiu ensinar na frente. Algumas lições que Deus nos dá através de um cascudo, através sabe, de uma puxada de orelha, são lições para que a gente internalize, para que a gente assimile, para que a gente tenha uma bagagem para ensinar pessoas lá na frente, para que elas não passem pela mesma situação que nós, que a gente passou. Amém? Então, ela pegou, internalizou, parou, pensou e já multiplicou isso. Já multiplicou isso. Porque aqui na frente, depois que Jesus diz: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela pegou e virou para os serventes. Aqui diz: sua mãe disse aos serventes, ou aquelas pessoas que estavam servindo: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto eles vos disser. Aí o que acontece? A gente já parte para uma outra situação. Olha só, nós vamos falar sobre obediência, né? Nós vamos falar sobre a obediência. Então, Maria falou: fazer tudo quanto eles vos disser. E aí a gente abre esse leque e começa a ver o seguinte contexto. Uma festa de casamento, onde tem os serviçais, que na verdade a gente não sabe se eram servos da casa, se eram servos dos noivos, né? Ou se eram amigos que voluntariamente tiveram assim, falaram assim: poxa, eu vou lá para o teu casamento para servir, né? Eu vou lá para o casamento para lavar os cântaros, lavar os pratos, ou para servir o vinho, né? Muitas pessoas fazem isso, né? Dá de presente a mão de obra. Eu lembro que no casamento da minha prima, da Rosângela, da Cacá, a gente chama ela de Cacá, eu, o meu irmão Carlão e o meu irmão Ricardo, nós oferecemos a segurança da festa, né? A gente estava de terno, tudo, e a gente fez a segurança do salão. Então era a mão de obra que ela ia ter que pagar, né? Então foi o nosso presente de casamento para ela, foi fazer a segurança da festa. E foi muito bacana, né? Então, aqui a gente não sabe se esse pessoal, se os serventes lá eram amigos, se eram serventes da casa mesmo, mas o que vale ressaltar é que o seguinte: imagina, os servos de uma casa escutaram uma mulher dizendo: olha, faça tudo o que ele disser. Maria devia ser amiga da família, né?
E naquela hora do aperreio, né? Naquela hora de caramba, acabou o vinho, o que a gente vai fazer? E aí eu faço tudo o que ele disser. E aí eu imagino todo mundo olhando, sim. E aí? O que é para a gente fazer? Não é? O que é para a gente fazer? Então eles estavam ali na dispensação para obedecer. Para obedecer. E hoje, esse humilde pastor, olhando aqui para você, te repete a frase: fazei tudo quanto Jesus te disser. E o que Jesus te manda é o que Jesus está te dizendo hoje. A mensagem hoje fala sobre obediência. Sobre obediência. Não a obediência, obedecer por obedecer, mas a obediência de estar disponível, a obediência de estar à disposição. Sabe? E quando a gente fala de obediência, meus irmãos, quando a gente fala de obediência, a gente já entende logo, obedecer é fazer alguma coisa. Obedecer é Jesus falar, vai e você vai. Mas muitas das vezes, e essas são as vezes que a gente mais exerce a obediência, é quando Jesus fala, não faça nada. Não faça nada. É isso que nos consome, sabe? Isso que nos consome. Quando você vê uma pessoa passando um aperreio, né? Um empresário, por exemplo, ele fica ali se rebolando ali para colocar o negócio dele para cima, né? Quando você está com um parente enfermo, tem várias situações assim que a gente quer fazer, a gente quer mover, aí a gente doido esperando uma ordem de Deus para nos dar uma direção para a gente fazer, que quer ir. Mas muitas das vezes o Senhor pega e fala assim, ó, fica bem quietinho aí. Fica quietinho. Isso aí é terrível. Isso é terrível. Mas ficar quietinho é obedecer. Esperar a ordenança de Deus é obedecer. Sabe, tem uma frase que diz o seguinte: não corra antes de ser enviado. Consegue entender isso? Não corra antes de ser enviado. Como diria o pastor Elisvaldo, uau! Porque se você não for enviado, você vai correr para onde? Para onde? Não é verdade? Você vai correr para onde? Então, muitas das vezes, Cristo fala para a gente assim, ó, fica quietinho. Fica quietinho, deixa que eu faço. Fica quietinho que eu estou movendo. Sabe, gente, vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas, nossas, parentes ou amigos, que estão passando prova. Sabe que até para a gente ajudar, a gente tem que ter a direção de Deus. Não porque Deus seja um Deus tirano, não. Não entenda dessa forma, não. Mas tem muita gente, ou tem pessoas, que passam por prova, porque Deus está realmente provando. E que tem o tempo para que a gente coloque a mão. Porque se você colocar a mão onde Deus está tratando, você se complica. Por isso nós temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo. Não podemos correr antes de ser enviados. Temos que ter essa sensibilidade. Muitas das vezes a pessoa está passando uma prova para poder aumentar a sensibilidade de escutar o que Deus tem a dizer. Amém? É bem duro. Essas palavras são duras. Mas sim, existe isso sim. Existe, com certeza. Né? Então, muitas das vezes,
obedecer é parar. Fica quieto. Muito mal comparando, mas um exemplo bem didático, quando um cachorro está em treinamento, né? O adestramento do cachorro significa que você está fazendo com que o cão seja obediente. Amém? Então tem horas no treinamento que você vai mandar o cachorro atacar. Ele vai atacar. Aí tem hora que você vai mandar o cachorro ficar, né? Quem já viu adestramento de cachorro ou já viu um cachorro adestrado sabe do que eu estou falando, né? Eu tinha uma pastora alemã que ela era adestrada, eu ia com ela até a padaria e eu, Lécia, junto, e ela vinha bem do meu ladinho. E aí chegava lá na padaria, eu soltava a coleira, falava, Lécia, fica. E ela ficava lá de fora, eu ia lá dentro, comprava o pão, né? Saía, aí pegava a coleira, vamos, Lécia, junto. Entendeu? Então, o fica, né? O quieta também é obediência. Amém? Boa noite, Leni Salazar, seja bem-vinda. Gabi, seja bem-vinda. Dona Vera, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, seguindo, a disposição em obedecer abrange o todo e o pronto. O que significa isso, pastor? Tudo que Deus falar para você fazer, faça. Faça. Tudo que Deus falar para você fazer, faça. Ah, pastor, mas pastor, calma aí. Como que eu vou saber que é Deus que está falando comigo? Vocês que estão me acompanhando, lembram das boas aventuranças? Vai lá no livro de Mateus, do capítulo 5, a partir do verso 1, destrincha as boas aventuranças lá. Começa a viver aquelas boas aventuranças, que aí você vai ter a sensibilidade necessária para saber o que Deus está mandando você fazer. Amém? E outra coisa, a obediência abrange o todo, ou seja, todas as coisas que Deus mandar você fazer, como o pronto. O que é o pronto? O pronto é a disposição. É a disposição. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu era guri, né, eu, Carlão, Ricardo, né, Cidinho, o Toninho não pegou muito disso não, mas meu pai pegava e falava assim, ele estava fazendo comida, alguma coisa assim, né, estava lá na cozinha, falou assim, ixi, não tem cheiro verde não. Zé Roberto, vai ali comprar um cheiro verde ali no sacolão. Você podia estar fazendo o que fosse. O que fosse. Você podia estar jogando bola, jogando videogame, que não era muito o caso, mas podia estar brincando com os irmãos de carrinho lá, podia estar fazendo o que fosse. É largar tudo. Larga tudo. Vai comprar o cheiro verde. É o pronto. É na hora. Né? Ah, pai, seguinte, eu tô aqui brincando de carrinho, eu não queria ir agora não, eu posso ir daqui a meia hora? Falar isso pro meu pai é pedir para tomar uma peia. Não, Roberto, vai comprar um cheiro verde. Ixi, gente, espera aí, rapidinho, deixa esse trem aí, já eu volto. Pai, me dá o dinheiro. Pega o dinheiro e ia lá comprar rapidinho. Pronto, pai, pronto, posso continuar? Pode. Tranquilo. Agora, com as coisas de Deus, a gente quer pegar e... eu acho assim, sabe? A gente tem que interpretar direito a Bíblia, porque tem algumas coisas que não é assim, algumas coisas que não é assado. Não, Deus, eu não quero ir agora, não. Sabe? Quando Deus tocar no meu coração, quando Deus falar no meu coração, sabe essa... Não é assim, meu irmão. Não é assim. Se você é crente, se você conhece de Bíblia, você sabe que nós devemos ser obedientes ao Senhor no todo e no pronto. Imagina esses servidores aí, né? Eles estavam ansiosos para resolver o problema do vinho.
fazer conforme tudo que ele falar aí, ó. Tudo que ele disser, toda dica que ele der, qualquer comando que ele der, vocês vão cumprindo aí para a gente resolver isso. E eles estavam ali de prontidão, sabe? Aquele, vai, fala para a gente fazer, fala para a gente fazer. E nós vamos fazer agora, para resolver agora. Não é dizer, não, mas isso aí vai demorar. Não, para resolver agora. O que a palavra diz em relação a isso? Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Salmo 119, verso 60. Apressei-me e não parei. Apressei-me, me adiantei e não me detive, não parei, não questionei, não perguntei, não, sabe? Fui cumprir os seus mandamentos. É assim que Deus quer. É assim que Deus quer. É assim que a palavra mostra. Obediência no todo e no pronto. Amém? Eu aprendi com o bispo Erisvaldo que os coraçõezinhos aí é glória a Deus, aleluias, né? Então vocês ficam à vontade para dar glória a Deus e aleluia. A igreja aqui é avivada, viu? Oh, glória! A primeira recompensa em obedecer é a satisfação de ter obedecido. Sabe? A primeira recompensa em obedecer é a satisfação de ter obedecido. Olha só, o ensinamento de antigamente, como diz aqui a pastora Luzimar Ramalho, era assim que os pais ensinavam os filhos, né? Glória a Deus, Lúcio, seja bem-vindo. Então, os filhos eram ensinados realmente, mesmo que o pai não frequentasse igreja, era ensinados nos princípios, nesses princípios, os princípios da obediência, os princípios do respeito, né? Então, eu ia lá comprar esse cheiro verde para o meu pai rapidinho e voltava. E aí quando meu pai pegava e olhava assim, tá, é esse aqui mesmo que eu queria, tá bem verdinho, tá bom, Beto. Nossa! Quando meu pai falava assim, tá bom, Beto, né, pode brincar, meu Deus, aquilo para mim assim era uma satisfação que meu pai me deu uma missão, eu fui lá, fiz e fiz com excelência, né? E eu já ia sentar lá para brincar com meus irmãos lá com, sabe, um sorrisão. É assim que Deus quer e a nossa satisfação é essa, né? A satisfação é servir, a satisfação é obedecer, sabe? Obedecer sem alterações, sem retoques, sem remendos e fazer assim, do jeito que o Senhor pediu. Haja o que houver, do jeito que Deus quer que você faça. Vou contar um testemunho para vocês aqui rapidinho. Eu e um amigo meu de trabalho, o Fernando, ele não está mais na Secretaria de Educação. Um dia a gente foi almoçar no restaurante lá no Recanto, perto do BRB, e nem tem esse restaurante mais. E aí eu estava almoçando, e aí o camarada, ele saía do caixa, ia lá para a parte que servia suco, aí ia no salão, ele corria para lá e para cá, né? Aí a gente entendeu, né? Eu entendi ali na hora que era o dono, que estava para lá e para cá. E aí, do jeito que vocês estão me escutando aí, né? Ou quase isso, porque eu senti muito perto, eu escutei Deus falando assim, ó, fala para aquele homem lá que se ele me colocar no negócio dele, se ele me colocar no meio do negócio dele, assim, no negócio do restaurante, isso aqui vai prosperar. Aí eu olhei para a cara do Fernando, o que é que foi? Eu falei assim, Fernando, ele é crente também. Eu falei assim, você acredita que Deus pode falar com a gente, que Deus fala com a gente? Ele falou, Roberto, eu já escutei tanta gente falando isso, mas comigo nunca aconteceu. Foi, pois Deus acabou de falar comigo.
Aí ele, ixi, o que é que foi? Eu falei, depois eu te conto a história. Aí eu tô comendo ali, e em espírito de oração eu falei assim, Deus, se é o Senhor mesmo que está nessa situação, quando eu terminar de comer e que eu pagar, esse homem ele tem que estar separado, ele tem que estar sozinho no lugar para eu levar o recado para ele. Aí tá bom. Aí eu tô terminando de comer, ele tá lá perto com as atendentes na parte dos sucos ali. Aí eu terminei de comer, fui no caixa, paguei. Quando eu virei, tinha sumido todo mundo. O cara estava sozinho no balcão. Eu falei, Deus, o senhor está no negócio. E eu obedeci. Eu cheguei para ele e falei, meu irmão, tem um recado da parte de Deus para você. Não sei o que se passa na sua vida não, mas Deus falou assim, que se você colocar ele no seu negócio, no seu restaurante, isso aqui vai prosperar muito. Viu? Que Deus te abençoe. E eu virei as costas e vim saindo com o Fernando. Esse camarada praticamente ele pulou o balcão. E saiu lá e falou, peraí. Aí eu falei assim, não, meu irmão, a minha parte é só essa. Ele, não, você é de qual igreja? Não sei o que. Aí eu falei assim, não, calma, essa missão aí não é minha. Essa missão não é minha, eu só quero te trazer esse recado. Aí ele começou a falar que o restaurante estava indo muito bem, e não sei o que, mas aí que ele tinha, né, se metido com outra mulher, estava traindo a esposa, e o restaurante só afundando. Eu falei, pois é, então tira essa mulher do seu negócio e coloca Deus no seu negócio, e aí as coisas vão prosperar, amém? Ele falou, não, mas eu preciso de saber onde é a sua igreja. Eu falei assim, não, você não precisa disso, você precisa de Deus, e aonde Deus vai te colocar, você vai perguntar para Ele. A missão não é minha, eu sou só o garoto de recado para te trazer essa parte, beleza? Aí, beleza, então obedeci. E aí o Fernando olhava para mim assim, nossa, que loucura, hein, Roberto? Eu falei, pois é. E eu, sabe, essa satisfação, sabe a satisfação do cheiro verde, de levar um cheiro verde, e o pai fala assim, ó, que bom, Beto, esse tá tranquilo, sabe? Você sentia a mão de Deus e fala assim, aí, filho, foi isso que eu te pedi para fazer, sabe? Sem remendos, sem retoques, sem nada meu, porque eu poderia muito bem, naquele afã, né? O cara tá ali, não, qual a sua igreja? Falou assim, não, olha, e Deus falou que é para você e sua família congregar lá comigo. Deus não falou isso. Deus só falou para eu dizer até onde eu disse, somente. Não coloquei nada meu, não remendei, não, sabe, nada mais do que aquilo que Deus pediu para fazer. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E a satisfação foi enorme. Né? Então, haja o que houver, a gente tem que obedecer. Faça conforme tudo o que Ele disser. Porque, meus irmãos, é muito complicado, sabe? O filho dentro de casa e está em desobediência. Sabe, o filho de Deus está dentro da casa do Senhor e está em desobediência. Sabe por que é muito complicado? Porque o amor do Senhor nos constrange. Deus está pedindo para você fazer uma coisa e você está fazendo pela metade, ou você está fazendo quando dá, ou você está fazendo, sabe, mal e porcamente, ou você está fazendo, sabe, isso aqui eu concordo, eu faço, isso aqui eu não concordo, eu não faço. Mas Deus continua te amando, sabe? Deus continua te amando. Deus continua liberando para você um abraço. Oh, glória! Deus continua liberando para você, sabe? Um beijinho de boa noite. Um afago na cabeça. Deus continua te amando. Então fica constrangedor para você. Fica constrangedor para mim, se eu não estiver obedecendo um Deus tão maravilhoso, onde o amor dele nos constrange, onde o amor dele é tão grande, que mandou o filho para morrer a morte de cruz. A gente fica desconcertado.
Então obedeça, faça tudo conforme Ele mandar, conforme tudo que Ele disser. E aí sim, você vai sentir a satisfação de servir a esse Deus. E tem mais, nós temos que aprender a obedecer aqui, meus irmãos. A gente tem que exercer essa obediência aqui, nessa terra. Porque você tem pretensão de ir para o céu? Eu tenho pretensão de ir para o céu. E lá no céu nós vamos viver junto com seres obedientes. Então nós já temos que levar essa prática daqui. Falar, pastor, mas nós vamos ter o nosso corpo glorificado, vamos ter nosso corpo transformado, sim, mas a nossa essência, nós já temos que subir com uma essência obediente, com a prática disso. Se você aqui, você não consegue dar glória, glória, glória. E como é que você vai chegar lá no céu só porque o seu corpo vai ser transformado? Você vai chegar lá e falar, eu não tenho muito costume de ir lá não, mas chega aqui eu estou glória, glória. É interessante que a gente já aprenda aqui, que a gente exerça aqui, porque eu sei que obedecer são preceitos, né? são atributos, é algo necessário para que a gente vá para a glória, para que a gente esteja no céu. Não é verdade? Então, meus irmãos, que seja o nosso desejo servir ao Senhor, que seja o nosso desejo obedecer ao Senhor, de todo e de pronto, sem remendo, sem ressalvas, sem colocar o nosso eu. Faça conforme o que Ele disser. Faça conforme o que Ele disser. É isso. Faça conforme o que Ele disser. E vamos nos deleitar na presença do nosso Deus. Imagina cada ato de obediência, se você receber aquele afago de Deus, você ter aquela satisfação de ter servido a um Deus que pode tudo. A um Deus que pode tudo. Mas Ele escolheu você para ir na missão. Ou Ele escolheu você para ficar esperando, para aguardar, para estar à disposição. Ficar na brecha para ser usado por Deus. É isso, meus irmãos. É isso. Até aqui conduziu o Senhor. E nós vamos orar. Amém? Lucélia Galvão, seja bem-vinda em nome de Jesus. Quase na hora do amém, Lucélia, mas aí depois você assiste de novo em nome de Jesus. Railton, seja bem-vindo em nome de Jesus. E vamos orar. Eu tenho aqui Luísa Belo, que Deus abençoe, Luísa, minha amiga lá do Jardim de Infância. Eu tenho 2 pedidos de oração aqui. E quero mandar um abraço para o meu pai e para minha mãe, que estão lá na Chácara 5 Irmãos. Para o meu irmão José Carlos, ele é ungido diácono, mas está numa missão lá em Belo Horizonte. Eu acho que nesse instante ele deve estar pregando em Belo Horizonte. Ô meu irmão, eu sei que você não está assistindo agora, pode assistir depois, mas nesse instante, eu com a igreja que está aqui unida através dessa live, nós oramos e clamamos pela tua vida em nome de Jesus, que você seja instrumento de Deus nessa campanha de libertação aí em Belo Horizonte, em nome de Jesus. Que o Cordeiro Santo receba a glória para si através da sua vida, em nome de Jesus. Um abraço para minha irmã Cidinha, um abraço para o meu irmão Ricardo, em nome de Jesus. Para os meus sogros, Dona Elza e seu Antônio, em nome de Jesus. Amém? Tenho aqui o pedido de oração pela mãe da Sheila, que é amiga da pastora Naira, e por uma colega aqui, Gessivânia, que está passando uma situação, e assim, ela não me autorizou a dizer qual, mas nós vamos orar por ela, que Deus sabe qual. Amém? Senhor Deus e Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Deus.
Nesse instante, Senhor, eu levanto um clamor junto com os meus irmãos que estão unidos aqui nessa live, Pai, em nome de Jesus, nessa igreja virtual, Pai amado, e clamamos, Senhor, pela nossa nação, clamamos pelas pessoas que estão doentes, Senhor, em nome de Jesus, clamamos pelas famílias, Pai, em nome de Jesus, clamamos, Senhor, que o Senhor venha repreender a mão imunda de Satanás no meio das famílias, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer, Senhor, no meio dos casais, a reconciliação, o amor, Senhor, o respeito mútuo, Deus. Em nome de Jesus. Que cada um, Senhor, venha colocar no coração que não se casa para ser feliz, não se casa para fazer o outro feliz, mas que o seu casamento tem que ser para a glória de Deus. Que as pessoas têm que olhar para a sua casa e ver um casamento a 3, onde está você, sua esposa e o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Paizinho, em nome de Jesus, ministra, Senhor, a cura no seio das famílias, Pai, a cura espiritual, Senhor, a cura física, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma em tuas mãos, Senhor, a mãe da Sheila, Deus, em nome de Jesus, ministra a cura na vida dela, Pai, e nós te agradecemos por isso, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela união dos irmãos. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor se fez presente, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque essa palavra, eu tenho certeza, para a glória do teu nome, encontrou terra boa nesses corações, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Então, meus irmãos, até aqui conduziu o Senhor. Eu sou o pastor José Roberto, da Igreja Batista Vidas em Resgate. Qualquer coisa, entra na página da igreja, fala conosco, e quinta-feira nós estaremos de volta às 19h30 com a segunda parte da nossa trilogia das bodas de Caná e o sorteio da caneca, né? O sorteio daquela linda caneca. E mesmo que depois que acabe a live, você pode continuar compartilhando. Amém? Eu vi ali Tom Melo. Oh, Wellington, meu irmão, que Deus abençoe, seja muito bem-vindo, viu? Nilton Rosendo, que Deus abençoe sua vida também, Nilton. Que bom, que bom. Então, meus irmãos, estamos encerrando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. E quem recebe diz amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida dos meus irmãos. Um grande abraço para todos os meus irmãos da Igreja Batista Vidas em Resgate, né? Os evangelistas, os pastores, os diáconos, a família da portaria, né? A todos os meus irmãos. Amém? Um abraço especial para a Gabi e para o Fábio também. Que Deus abençoe a todos e até quinta-feira, em nome de Jesus.